Bom, boa noite a todos. Um privilégio estar junto com vocês nesse dia de jogo do Palmeiras, que afinal de contas, né, nem precisamos torcer, né, Marcão? Não, como não? E o objetivo dessa reunião é a gente falar um pouco sobre as dificuldades existentes na anticoagulação dos pacientes e quais são as alternativas que a gente pode ter frente a esse cenário, né? Mais um bate-papo. As apresentações, elas são, apesar de serem apresentações formais, então, da minha parte, pode interromper a qualquer momento para a gente discutir, trocar ideia, levantar alguns questionamentos, né? E eu queria agradecer demais a viabilização desse evento, em nome da Abbott, em nome da Luminal, que nos patrocina junto a esse evento. O meu agradecimento pessoal a Luari, Mona, a Jussara, minha querida amiga, que veio aqui nos prestigiar, né? Então eu tenho muita honra de poder estar nessa reunião com vocês e eu acredito que vai ser bem proveitosa, tá? Bom, o objetivo dessa reunião é a gente discutir fundamentalmente a fibrilação atrial. Não preciso discutir com vocês a importância epidemiológica da fibrilação atrial, acho que isso todos vocês sabem, mas nós temos que estar preparados, como médicos, como gestores, um aumento exponencial de pessoas com fibrilação atrial e, fundamentalmente, do impacto socioeconômico de saúde que isso representa. Só lembrando alguns dados, a fibrilação atrial, ela aumenta em 1,5 a 3 vezes o risco de morte, aumenta o número de AVC em mais de 30%, disfunção ventricular, declínio cognitivo por micro-AVC, depressão, piora a qualidade de vida e piora a hospitalização. E na abordagem prática da fibrilação atrial, a Sociedade Europeia delimitou 4 pontos que fundamentalmente nós temos que abordar e é isso que nós vamos estar falando agora. Primeiro, que é o motivo dessa reunião, que é a redução do risco de AVC. Segundo, avaliação e combate à severidade dos sintomas. Redução da carga de fibrilação atrial, isso é muito importante, a gente mais do que necessariamente acabar com a fibrilação, mas diminuir a carga de fibrilação atrial é extremamente importante e, óbvio, o tratamento do substrato e das comorbidades. E quando eu falo substrato e comorbidades, nós temos que entender que a fibrilação atrial ela é o elo comum de diversas situações, diversos tipos de doença, alguns deles que a gente não tem como modificar, como idade, etnia, o sexo, alterações genéticas, mas muitos deles, como doença coronariana, insuficiência cardíaca, alteração comportamental, como o consumo de álcool, obesidade, enfim, tudo isso nós temos que entender e combater se nós quisermos, de fato, combater a fibrilação atrial. E quando nós falamos na redução, nos métodos de combate a melhora dos sintomas e na diminuição da carga de fibrilação atrial, nós temos 2 alternativas fundamentais. O uso de drogas antiarrítmicas e o uso de ablação por catéter. E, em resumo, o que nós temos hoje é uma diferença brutal em relação aos desfechos e em relação a essas 2 abordagens, tá? Eu vou trazer aqui algumas evidências em relação, fundamentalmente, à taxa de resolução de fibrilação atrial com as drogas antiarrítmicas e com a ablação da fibrilação atrial são muito discrepantes, são muito distantes umas das outras e mostrando que os grupos onde é utilizado fibrilação atrial, nós temos uma taxa de recorrência muito menor de fibrilação atrial do que nas drogas antiarrítmicas e mesmo considerando, nesse caso, por exemplo, a amiodarona como sendo a droga antiarrítmica mais eficiente que tem. E, em resumo, a ablação por catéter é capaz de reduzir desfechos importantes como mortalidade, AVC, insuficiência cardíaca e hospitalização, né? A mortalidade, nós temos uma redução de quase 40% de redução de mortalidade com ablação por catéter, uma redução de 37% de AVC
pelo fato de você diminuir a carga de fibrilação atrial, diminuição de hospitalização, tudo isso são meta-análises que envolveram milhares de pacientes, redução de hospitalização por insuficiência cardíaca e de uma forma que a mortalidade é reduzida em 2,7% em relação de risco, em 1,32% de AVC e insuficiência cardíaca também. Então, não se tem dúvida hoje que a ablação faz parte do contexto do tratamento da insuficiência cardíaca, mesmo nos pacientes com insuficiência cardíaca mais grave. Esse estudo é um estudo bastante interessante, que é um estudo capitaneado por Luigi De Biasi, que é um investigador de insuficiência cardíaca, em que pegou um grupo bastante seleto de pacientes com insuficiência cardíaca. E veja, no grupo ablação, a hospitalização não prevista foi de 32%. Já no grupo amiodarona, mais de 58%. Isso é muito impactante, com NNT de 3,8, ou seja, se você consegue submeter o paciente a uma ablação por catéter, você reduz demais o risco de necessidade de internação e, fundamentalmente, uma redução da mortalidade. Você reduz para 8% do grupo ablação, paciente com insuficiência cardíaca, e 18% do grupo amiodarona, um P bastante significativo, NNT de 10 para você reduzir uma morte. É muito impactante isso. E o que se percebe também, né, no grupo de procedimentos que são submetidos à ablação, uma redução fundamentalmente de AVC. Ora, se nós estamos falando de AVC, se nós conseguimos tirar a fibrilação atrial, nós estamos tirando um dos fatores bastante impactantes que gera a fibrilação atrial, que gera a AVC, episódio isquêmico transitório ou ambos. Então, isso nos mostra que, dentro do contexto de redução de risco de AVC, a ablação tem um papel significativo também. E esse é um outro trabalho também, que é uma meta-análise, mostrando que a própria ablação por si só já é capaz de reduzir, mais uma vez, mais uma evidência, a taxa de AVC e a taxa de mortalidade. E recentemente, agora foi essa semana, saiu no Congresso Europeu um trabalho mostrando pacientes ultra graves, pacientes já estavam em fase de pré-transplante cardíaco, pacientes com muita insuficiência cardíaca, nos quais foram submetidos à ablação por catéter e a redução de risco também, mais uma vez, mostrando que desses pacientes muito graves, a ablação é extremamente superior à terapia farmacológica. Então, a sensação que a gente tem, que antigamente a gente deixava, nossa, o paciente muito grave, não vale a pena fazer ablação, talvez seja nesse grupo de pacientes que mais se beneficiem do ponto de vista de mortalidade. Mas é importante a gente lembrar a fisiopatologia da fibrilação atrial. De muito se sabe a complexidade da estrutura anatômica e funcional do átrio, especialmente em relação ao átrio esquerdo. E a escola francesa, a escola de Bordeaux, conseguiu detectar a origem fundamental das ectopias atriais que geram a fibrilação atrial. Lembrando a anatomia para vocês que as veias pulmonares superiores, as veias pulmonares, elas são as responsáveis pela geração desses batimentos ectópicos. E o que o mapeamento dessa região, nós conseguimos então detectar os gatilhos deflagradores, as extracístoles deflagradoras, e com isso nós podemos fazer com que os pontos de saída dos potenciais elétricos das veias pulmonares, fazendo o isolamento, essas veias fiquem isoladas. Esse é o conceito básico da ablação por catéter. E a técnica, todos vocês sabem, consiste fundamentalmente em nós levarmos um catéter por acesso transeptal, identificar a região dos ossos, o antro das veias pulmonares e fazer uma ablação, um isolamento. E nós temos hoje ferramentas bastante modernas e bastante eficientes que nos permitem uma identificação precisa dos pontos críticos para se realizar a ablação com eficiência e com segurança. E aqui é o que, em resumo, nós fazemos a aplicação normalmente ponto a ponto ao redor do ósseo, do antro das veias pulmonares, para que eles sejam englobados por essa lesão, por essa cicatriz controlada. Eu brinco com os pacientes, falo que veias foram feitas para trazer sangue. Quando as veias, além de sangue, trazem potenciais elétricos anormais, alguma coisa há de dar errado, né? E isso, então, é o motivo, a base fundamental que nós procuramos, identificar os potenciais elétricos que existem dentro das veias, que não deveriam existir, e com a ablação nós percebemos, então, que esses potenciais desaparecem, que é o, então, isolamento das veias pulmonares.
Isso é o que nós fazemos no laboratório de hemodinâmica, que é um laboratório lá do Hospital Santos Dumont. E aqui é o resultado que nós temos com as diversas tecnologias, as diversas ferramentas que são utilizadas, mas basicamente é isso que nós temos: a anatomia tridimensional construída pela tomografia e o aspecto de lesões que são realizados em torno dessas veias. Agora, a tecnologia de isolamento de veias e a biofísica tem várias ferramentas. Uma delas é a crioablação, quando então nós podemos fazer exatamente a mesma coisa, congelando, matando por necrose de congelamento esta região onde nós fazemos a aplicação ponta a ponta. Ela pode ser então congelada e com isso os potenciais elétricos desaparecerem e o paciente ter um resultado clínico bastante equivalente, né? Então, radiologicamente, aqui o isolamento da veia pulmonar superior direita, nós fazemos inferior esquerda, inferior direita, né? Fazemos esse isolamento nas 4 veias pulmonares, de tal maneira que as 4 veias pulmonares fiquem, então, isoladas. Essa é uma das ferramentas que a gente utiliza durante o procedimento e o resultado é a busca da resolução definitiva da fibrilação atrial em alguns casos. Os resultados clínicos da crioablação, que é essa que nós falamos, e o resultado clínico da radiofrequência são bastante superponíveis. Existe hoje uma evidência de que tanto uma tecnologia como outra, na maior parte dos casos, especialmente quando se quer isolar somente as veias pulmonares, são bastante semelhantes, né? E, mais uma vez, a diferença de resultados entre as drogas antiarrítmicas é muito significativa, de tal maneira que a gente entende hoje que a ablação é uma ferramenta bastante importante e mais, quanto mais cedo nós conseguimos fazer a aplicação dessa terapia, melhores são os resultados, e esses trabalhos mostram como abordagem inicial da fibrilação atrial como sendo já a ablação por catéter. Agora, o que nós temos aqui é um estudo bastante interessante, porque tudo isso que nós vimos são trials, que são trials controlados, trials randomizados, né? Mas no mundo real, como que funciona, como que estão os resultados? Esse é um trial coreano que tem um número muito grande, são 194 mil pacientes, dos quais a maior parte deles, 184 mil pacientes foram para o tratamento clínico, e aqui por volta de, acho que está ruim, mas acho que são 20 mil, 50 mil pacientes que foram submetidos à ablação, e no mundo real essas curvas de resultados são superponíveis. Um resultado bastante superior em relação ao tratamento farmacológico, da ablação diminuindo a recorrência, diminuindo a mortalidade dos pacientes. Então, o que nós temos é que a ablação por catéter é superior ao tratamento farmacológico, melhora a qualidade de vida, ela por si só já é capaz de reduzir a taxa de episódios tromboembólicos, reduz a hospitalização e mortalidade na insuficiência cardíaca, e hoje em dia a gente entende como sendo um tratamento de escolha, tá? Agora, o AVC, a prevenção de AVC é bastante fundamental, talvez seja um dos pilares do nosso trabalho em função de pacientes com fibrilação atrial. Todos vocês sabem, quanto maior foram os riscos dos pacientes mensurados por scores como o Chuddswasky, e quanto maior for a carga de fibrilação atrial, mais provável é que esse paciente se beneficie de algum tipo de terapia de prevenção de AVC. E a escola europeia colocou esse acrônimo ABC como sendo a base daquilo que nós estamos falando: evitar o AVC, melhorar os sintomas e tratar das comorbidades, né? E dentro do controle farmacológico da prevenção de AVC, nós temos hoje diversas medicações, que são os inibidores dos fator 10A, os inibidores da trombina, que eles trazem para a gente um resultado muito grande e já é bastante conhecido. Hoje, inclusive, com a democratização, com as quebras de patentes, hoje nós temos o Rivacrist, hoje que nos traz a possibilidade, entre outros produtos, de conseguir drogas bastante eficientes com um custo mais acessível aos pacientes. Os pacientes geralmente são polimedicados, o custo deles são muito grandes, né? E os resultados clínicos de todos eles mostram um quadro bastante favorável
à diminuição de risco de embolia, AVC, em torno de 20%, uma redução das complicações hemorrágicas, especialmente AVC hemorrágico, AVC intracraniano, sangramento craniano, e uma redução de mortalidade bastante importante. Ou seja, com isso tudo, nós conseguimos, então, resultados bastante significativos, mas olhem vocês, esse estudo mostrou que, apesar de tudo isso ser muito bonito, a aderência ao tratamento é bastante baixa. Esse trabalho mostrou que em torno de 21% somente dos pacientes nós conseguimos fazer toda essa escala por vários motivos que sejam. Ou seja, nós conseguimos reduzir mortalidade cardiovascular, mortalidade total, AVC, diminuição de sangramento, mas na prática, no mundo real, a taxa de aderência é muito baixa e, entre outros motivos, está a descontinuação dos fármacos. Veja, todos os anticoagulantes têm uma taxa muito alta de descontinuidade e muitos deles por sangramento. Em torno de 3 a 5% dos pacientes que tomam anticoagulante têm um risco de um sangramento ao longo do tempo e essa taxa aumenta de acordo com o aumento dos scores, entre eles o RESBLED, que é um score de índice de risco de sangramento. Então, todos nós estamos acostumados a ver complicações hemorrágicas, né, dos pacientes que tomam anticoagulante. E essas complicações hemorrágicas, elas normalmente têm impacto muito grande, entre eles a enterorragia, a alteração do sangramento cerebral, e o oclusor de apêndice, que o Tarcísio vai comentar conosco, com vocês, é uma ferramenta bastante interessante dentro desse cenário e que tem que ser considerada fundamentalmente como fazendo parte do arsenal de opções terapêuticas para a prevenção. Todos sabemos que os trombos normalmente que ocorrem dentro do apêndice atrial esquerdo são a fonte emboligênica mais importante dos pacientes com fibrilação atrial não valvar. E o que se faz durante esse procedimento é fundamentalmente levar o dispositivo através de um acesso venoso, que é colocado através da punção de veia femoral. Nós subimos com bainha até o coração, né, até a região do ato direito, fazemos uma punção no septo intra-atrial e os dispositivos, as bainhas são colocadas liberando o dispositivo dentro do apêndice atrial esquerdo, de tal maneira que ocluímos essa fonte emboligênica e separamos, deixamos com que não haja continuidade da formação de coágulos junto com o átrio esquerdo. Com isso, então, há uma redução fundamental dos riscos, né? O Tarcísio vai falar das indicações, eu não quero me adiantar, mas chama a atenção de fato que as diretrizes ainda o colocam como um índice de indicação baixo, 2B para esse tipo de dispositivo, né? Agora, a própria diretriz em que dá essa classificação, eles mesmos já dizem o seguinte: os trabalhos clínicos controlados que avaliaram a não inferioridade do oclusor de apêndice com os anticoagulantes, eles têm um viés muito grande, porque nesse grupo de pessoas que entraram nos estudos, não estão aqueles pacientes que não são elegíveis para anticoagulante. Então, para ele entrar no estudo, ele tem que ser elegível para anticoagulante, aí se compara. Mas e aqueles que não são elegíveis? Esses não foram estudados. E esses que não foram estudados são os pacientes que estão conosco no dia a dia. São aqueles pacientes que eles não estão dentro daquela condição estática e fechada dos trials. É um mundão de meu Deus, é aquele paciente que sangra e você tem que fazer alguma coisa, né? Esse estudo eu acho bastante interessante, em que pegou exatamente pessoas do grupo real, aquele grupo de pessoas que não é incluído dentro dos trials. São mais de 7 mil, quase 8 mil pacientes com Chades-Vasque de 4,3 em média, e o que se sabe que, estatisticamente, a taxa de AVC por ano desses pacientes é 5,5%. E esses pacientes sendo tratados através de oclusor de apêndice, e vejam, esses são pacientes que não podiam tomar anticoagulante, né? Eles não tinham com ele, porque sangravam. E uma redução de taxa de risco para 1,39, uma redução de risco de 74%, extremamente impactante. E esse é o mundo real. E aproveitando aqui o Helder, isso não é só o oclusor de apêndice, é a exclusão do apêndice, né? Os trabalhos cirúrgicos também que mostraram que a oclusão, a separação anatômica cirúrgica do apêndice também tem um resultado bastante positivo, e o que se indica em pacientes que vão para a cirurgia cardíaca, que têm fibrilação atrial e alto risco tromboembólico, deveriam sim ter os seus apêndices atriais esquerdos ligados cirurgicamente, porque isso também, da mesma maneira que o oclusor percutâneo, traz uma diferença muito grande em relação aos desfechos clínicos de AVC e mortalidade. Então,
resumindo, nós temos indicações de oclusão de apêndice naqueles pacientes que já tiveram sangramento clínico relevante ou naqueles pacientes cujo score de risco de sangramento já seja elevado, você já sabe que esse paciente possa ter uma complicação. Pacientes que tenham baixa adesão ao uso de anticoagulante, ainda que nosso papel, claro, é sempre orientar os pacientes que eles devam tomar regularmente seu anticoagulante, ou quando aqueles anticoagulantes, mesmo que tomados, não protegem o paciente, que continuam tendo episódios tromboembólicos e que não foram identificadas outras causas de AVC, a não ser aqueles da fibrilação atrial não valvar, né? Eu queria terminar aqui agora, para deixar o espaço para o Tarcísio, de um caso que nós tivemos no Hospital Santos Dumont. É um paciente masculino, 68 anos, que ele tinha um antecedente de uma doença coronariana crônica, tinha colocado um stent para a coronária direita há 25 anos atrás, provavelmente era o Pedro, já na época de aposentadoria dele, né? Naquela época ele colocou o stent e um mês depois fechou, então não foi o Pedro, então deve ser outro colega, né? E que teve uma boa evolução clínica, perdeu o controle, e depois, quando ele voltou a ser controlado, ele já estava em fibrilação atrial há muitos anos, né? E foi iniciado a anticoagulação com Xarelto na ocasião. Hipertenso, dislipêmico, antecedente de prostatectomia radical, e estava em uso de carvedilol, Entresto, Jardiance, espironolactona, rosuvastatina, o Xarelto, omeprazol e tadalafila. Esse é o eletro do paciente, mas enfim, fibrilação atrial, uma fibrilação atrial com zona inativa na parede inferior, e esse paciente tinha uma disfunção ventricular discreta, mas moderada, 46 de fração de ejeção, um volume atrial esquerdo bastante elevado, 68 ml por metro quadrado, a tomografia de coronário que mostrava coronária direita ocluída e lesões não revascularizadas, Holter com uma fibrilação atrial permanente, já com a frequência média adequada e sem isquemia na cintilografia. E esse paciente, então, tinha o critério Chades-Vasque de 4, né, que isso dá uma taxa de 4% de risco de AVC ao ano, e um RESBLED de 2, né, que dá uma taxa de sangramento relativamente baixa, 1,8. Mas esse paciente, na verdade, apesar do score ser baixo, ele teve uma hematura macroscópica grave, foi internado no Santos Dumont. Isso aqui parece uma bolsa de concentrado de hemácia, mas não, era a urina dele. E na época, a cardiologista dele, a Maria Lúcia, encaminhou para que a gente fizesse, então, a oclusão de apêndice, tá? Esse foi o procedimento que foi feito conosco no Santos Dumont, foi em março. Eu tenho um agradecimento ao Danilo e ao pessoal do ECO, que sempre nos ajuda, nos apoia durante os procedimentos. Aqui as mensurações que são feitas. Esse paciente tinha um agravante, que ele tinha histórico de alergia a iodo, então nós fizemos todo o procedimento sem uma gota de contraste, guiado pela ecocardiografia transesofágica. E aqui o que nós fazemos, então, a colocação do dispositivo dentro do apêndice atrial, então é liberado o dispositivo dentro do apêndice, guiado fundamentalmente pelo eco transesofágico, nos mostra o posicionamento, a dimensão do dispositivo, e isso é o que é feito na prática, fechando o apêndice atrial. E aí esse dispositivo, então, é liberado. Aliás, quero um agradecimento pessoal aqui ao Pedro, que em todos os procedimentos tem um apoio muito grande. Às vezes a gente consegue fazer junto, às vezes a gente não consegue pela correria, mas deixa aqui meu agradecimento pessoal ao Grupo da Hemodinâmica, em nome do Pedro, meu muito obrigado. Bom, enfim, então esse paciente é relativamente recente, esse procedimento, mas conseguiu suspender a anticoagulação, não teve recidiva de sangramento, não tem nenhum episódio sequencial de tromboembolismo. Então aqui fica o recado, né? Eu gostei bastante dessa imagem, que apesar de ser um coração, ela tem uma ligação fundamental com o cérebro. Então, quando nós temos um paciente com fibrilação atrial, nós temos que fundamentalmente pensar na proteção cerebral. Bom, era esse o recado. Espero que agora a aula principal, que é do Tarcísio, traga para a gente bastante informação, tenho certeza. E se quiser acender a luz, por favor, eu agradeço a paciência de vocês. A aula principal não, né? Sim. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para mim um prazer estar aqui mais uma vez com o Eduardo, meu amigo e irmão aí de longa jornada, assim. E sim, depois comentava que ficou um hiato aí desses eventos durante muito tempo na pandemia. Eu acho que é muito bom estar aqui com vocês. Eu não acho que a minha apresentação é a principal, pelo contrário, eu acho que as apresentações do Eduardo sempre são muito enriquecedoras. Eu acho que foi um preâmbulo para a gente aprofundar um pouquinho. Eu acho que o formato, na verdade,
da apresentação envolve uma coisa mais informal, a gente pode ir discutindo. E eu vou enfocar exatamente a oclusão de apêndice, que é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, a gente trabalha nisso já há algum tempo, a duras penas aqui com as dificuldades que a gente tem para aprovação, especialmente das operadoras para a liberação desse tipo de dispositivo. E eu queria começar essa apresentação com um caso nosso de mundo real, né? Assim, eu gosto muito de trazer essas experiências de mundo real porque elas fomentam reflexão, discussão, ouvir a opinião de vocês que são clinicões, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente está dentro de laboratório no dia a dia e a gente aprende. Eu estou com 60 anos e assim, eu acho que cada vez mais que o tempo passa, a gente vê a necessidade cada vez mais de interagir para aprender cada vez mais. Eu aprendo muito a cada dia, especialmente com os clínicos com quem eu convivo. Isso é um caso que nós tivemos de uma mulher de 77 anos, uma hipertensa, ela tem uma fibrilação atrial paroxística muito sintomática, ela tem crises recorrentes de fibrilação atrial, com frequência muito alta, e assim, de má resposta ao tratamento medicamentoso, uma qualidade de vida muito ruim. E é um cenário de uma paciente que precisava de uma intervenção para tratamento de FA. E ela tem uso de rivaroxabana, é um uso regular, cerca de 2 meses, em uso regular. Não tinha nenhuma doença estrutural estabelecida e tinha um Chades-Vasque de 4. Ela tinha um ato esquerdo, não havia nenhuma evidência de doença estrutural, um ato esquerdo pequeno, volume indexado de 27, e foi admitida para a realização de uma ablação. Um ecocardiograma transesofágico que foi realizado... Não está rodando o filme, viu, Grande? Não está. Agora sim. Então, esse é um eco transesofágico que foi realizado logo imediatamente antes do procedimento e que vocês visualizam uma imagem pediculada aqui na base do apêndice, que se projeta em direção, ele tem um contraste espontâneo bem denso na entrada do apêndice também, e nós abortamos o procedimento nesse momento, né? Assim, era um uso regular de rivaroxabana há cerca de 2 meses. Aí agora eu não estou conseguindo passar. Para frente, mais uma. Ok. Aí eu queria, na verdade, isso aqui não é um certo ou errado, né? Porque isso é uma situação de dia a dia que a gente se defronta e que eu não acho que existe uma resposta correta do ponto de vista de adoção de condutas num cenário como esse. Eu coloquei 4 opções e assim, na verdade, a intenção seria mais ou menos ouvir o que é que vocês fariam numa situação como essa, ou seja, uma paciente com risco cardioembólico diferenciado, 77 anos, fibrilação atrial muito sintomática, e que vai fazer um procedimento. Na vigência de uso de anticoagulação oral há 60 dias, se visualiza um trombo no apêndice atrial esquerdo, ou seja, na entrada do apêndice. Qual a conduta mais razoável a ser feita numa situação como essa? Realização de ablação com proteção de carótidas por filtro endovascular, isso hoje é uma realidade, a gente pode aproveitar, não abortar o procedimento, fazer o procedimento, coloca uns filtros de carótida e procede normalmente, seria uma conduta a ser adotada. Uma mudança para um outro DOAC e realização de um novo eco depois de 4 semanas. Varfarina e realização de um novo eco transesofágico em 4 semanas. Uma mudança para um outro DOAC, associação de uma heparina de baixo peso molecular e uma realização de um novo ecocardiograma alguns dias depois. Eu queria saber, entender mais ou menos qual seria a opção, levantando o braço de cada um de vocês, uma noção mais ou menos de como é que vocês se comportariam como clínicos dessa paciente, na verdade, né? Opção número 1, por exemplo, alguém optaria por essa alternativa? Tarcísio, esse cenário é muito comum o clínico enfrentar quando está se programando uma cardioversão. Uhum. Essa paciente estava indo para um procedimento ablativo, mas com certeza todos os cardiologistas aqui já enfrentaram uma situação parecida de um paciente onde ia se fazer uma cardioversão e se encontra um trombo, né? Então é um dilema não do intervencionista, mas do clínico, do intensivista. O cara que está na UTI pede um eco transesofágico para fazer uma cardioversão e se depara com a presença de trombo. Uhum. Na minha época de enfermeira, a gente heparinizava, ele deixava na UTI até conseguir
tentar estabilizar para depois cardioverter. Mas não tinha, na minha época de enfermeira assistencial, não tinha DOAC ainda. A gente deixava lá o sorão com heparina para tentar tirar o cara do estado agudo. Agora, num momento de cardioversão assim, eu não sei mais o que se faz na sala de emergência. Opção número 2. Alguém defende essa realização, de adoção de uma conduta como essa? Procurem interagir. O que, é que vocês acham? 3. Mudança para varfarina. Varfarina? E a opção número 4, que foi a mudança para outro DOAC e a associação de uma heparina de baixo molecular. São as alternativas que nós vislumbramos assim, de bate-pronto numa situação como essa. E não tem diretriz para isso. Isso é uma situação de mundo real que eu trouxe, porque são situações que a gente raciocinar aqui. É por isso que eu falei, não existe uma alternativa certa ou errada. Eu acho que qualquer uma dessas alternativas que é adotada, ela tem a que defenda cada uma dessas estratégias. Nós optamos por essa estratégia número 4. Nós associamos uma heparina de baixo peso, mudamos o DOAC para a apixabana. Não existem evidências de que uma mudança seja melhor, um seja melhor do que o outro. Essas drogas nunca foram confrontadas no mundo real, cabeça a cabeça. A gente tem relatos assim que são muito contraditórios de mundo real, assim, mas nós optamos pela mudança. Nós nos mudamos para a apixabana e associamos uma heparina de baixo peso. Mantemos ela internada, era uma paciente muito sintomática e nós ficamos preocupados com essa situação de um trombo balançando na entrada do apêndice. E deixamos a apixabana 5 mg 2 vezes ao dia, associamos a enoxaparina não numa dose plena, 0,5 mg por quilo. Esse foi o eco feito 7 dias depois, em que teve uma resolução do trombo. Nós não conseguimos mais vislumbrar o trombo. Eu não sei se ele deslocou e fragmentou, ou se ele... Isso é uma pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. O fato é que ele sumiu nesse ecocardiograma. Aí vem uma outra pergunta, o que fazer a partir de agora? Então, nós tivemos uma resolução daquela situação em 7 dias. Eu não posso dizer que foi a melhor conduta, foi uma conduta que nós julgamos a mais adequada para aquela paciente, né? E ela foi adotada, aparentemente, aquilo que nós esperávamos obter foi obtido. Então aqui a gente tem alguns cenários. Não realização de ablação nessa paciente, entra com a amiodarona para ela e mantém ela permanentemente com a apixabana. É uma conduta bem conservadora. Seria uma alternativa. Uma segunda, realização de ablação e manutenção permanente de apixabana. Terceira, realização de ablação, manutenção de apixabana por 12 semanas e posterior suspensão, já que a fibrilação atrial foi tratada. Tá? E a quarta, realização de ablação e concomitante oclusão do apêndice atrial esquerdo. São as 4 situações que eu postei aqui para gerar uma reflexão, né? Um brainstorm aqui na conduta, a melhor conduta frente a uma situação como essa. Que também não é um certo ou errado, eu destaco isso, não existe uma alternativa. Alguém quer fazer algum comentário em cima dessas alternativas? Tarcísio, em tese, a opção 4 seria a mais definitiva, né? No meu entendimento. Aham. Não sei se você concorda comigo. Concordo, sim. Eu concordo. Em tese, a mais definitiva. É. Você reverte a arritmia e evita... Aqui tem uma alternativa que eu julguei a menos acertada, né? Que é a 3. Realização de ablação, manutenção de apixabana por 12 semanas e posterior suspensão. Porque o fato da gente tratar a fibrilação atrial, apesar da gente ter evidências de que a manutenção de um ritmo sinusal estável diminui a chance futura de fibrilação atrial, eu não seria prudente deixar uma paciente como essa. Ela tem um Chades-Vasque alto, 4, tinha um trombo no apêndice atrial esquerdo, formado na vigência de anticoagulação oral com um DOAC. E que teve uma resolução espontânea pela mudança de DOAC, porém associada a uma heparina de baixo peso. Não me parece muito razoável uma conduta como essa. Eu não deixaria. Outras opções seriam aqui, essas duas iniciais, um pouco mais conservadoras.
eu não posso dizer que estava errado, eu não criticaria um clínico se ele optasse, por exemplo, pela opção 1, não é uma opção errada. Mas na minha leitura, a 4 é uma paciente com FA sintomática, muito refratária. O Eduardo já colocou muito bem que não existe hoje uma discussão sobre qual a melhor alternativa de tratamento de FA. Se a gente compara ablação e droga em pacientes bem indicados, não são comparáveis, mas no passado isso foi, hoje a gente já não compara. E já que eu estou do lado de um apêndice fazendo uma ablação de FA e a paciente tinha um trombo no apêndice, está em hiperoclusão, por que eu vou deixar esse apêndice aberto? Né? Então essa é a grande... Tarcísio, aí entra, desculpa, aquela nossa obrigação que todas as diretrizes mostram, que você tem a obrigação de reduzir taxa de AVC, mas tem a obrigação de melhorar a qualidade de vida e evitar desfecho futuro, como insuficiência cardíaca. Então, para isso, a paciente que estava sendo tratada com medicamento antiarrítmico e não estava resolvendo, somente a proteção do AVC não me parece a melhor proposição para ela. Acho que concordo que a ablação para tratar, melhorar a qualidade de vida, melhorar desfecho e a proteção com oclusão. Seria um procedimento completo. E nós optamos, o procedimento foi esse, nós colocamos um ângulo no dispositivo da Abbott. Foi um procedimento que transcorreu bem, assim, teve uma boa evolução. Isolamento das vezes, eu observo que apesar de ela ficar recorrente, aparentemente um ato normal, esse mapa de voltagem mostra um roxinho, que demonstra que não existem cicatrizes densas, pelo menos a princípio, preocardial. Então nós tomamos esse tipo de conduta. Bom, é importante que vocês entendam que esse raciocínio a importância do apêndice atrial esquerdo é conhecida de longa data, né? Desde a metade do século passado, os cirurgiões cardíacos já se defrontavam com essa situação. Esse é o primeiro caso, o primeiro relato de ressecção cirúrgica do apêndice atrial esquerdo, que data de 1949, na época que nem existia circulação extracorpórea ainda, né? Não existia circulação extracorpórea, eram dois pacientes reumáticos. Já haviam evidências de estudos em autópsia de que o apêndice era uma estrutura relevante, como sede de trombos, e com base nisso, em reumáticos, esses pacientes foram submetidos a esse tratamento. E desde então os cirurgiões fazem isso, né? Eu quando comecei minha residência médica era muito comum, eu me lembro, em 85, os cirurgiões eles faziam sistematicamente isso, ou seja, pacientes que tinham, especialmente reumáticos, eram submetidos a procedimento cirúrgico, eles automaticamente já faziam ressecção do apêndice. Depois eles começaram a fazer a exclusão, porque a ressecção dava muito sangramento no pós-operatório. Só que a exclusão começou a ser criticada depois, porque alguns estudos com a ecocardiografia transesofágica demonstravam que tinha um índice de leak, de permeabilidade no ósteo do apêndice isolado muito alta. É tanto que hoje se defende mais a ressecção do que a exclusão do apêndice atrial esquerdo no tratamento cirúrgico. E isso se refletiu. Agora, é engraçado que essa experiência dos cirurgiões, ela não foi transformada em números. Eles faziam isso de uma maneira atabalhoada. Vamos fazendo, então... E o volume de apêndices que foram isolados ou ressecados ao longo dessas décadas é imenso. Mas a gente não teve a capacidade de coletar informações que permitissem a construção de um raciocínio interessante em relação a esse material todo que se acumulou ao longo dos anos. Porque eram experiências completamente aleatórias. Não se organizou a técnica de tal forma que permitisse a construção de um pensamento científico que a gente pudesse, infelizmente. Só recentemente é que teve a publicação desse estudo, que o Eduardo já mostrou, que é o estudo LEIOS 3, né? Esse estudo é um estudo com um número bem substancial de pacientes, com quase 5 mil doentes, que foram submetidos a tratamento cirúrgico, por algum motivo, e que tinham fibrilação atrial e que tinham um risco cardioembólico alto, e que eles dividiram em dois grupos. Um grupo fazia isolamento do apêndice, preferencialmente a exclusão cirúrgica, preferencialmente a ressecção mesmo, mas eles deixavam isso ao encargo do cirurgião. E outro grupo fazia somente o tratamento convencional. E assim, eles demonstraram que naqueles pacientes, ao longo do tempo, na verdade, de segmento desses pacientes após a cirurgia,
a taxa de ocorrência de eventos embólicos ela foi cerca de 30% menor. Vale salientar que a taxa de pacientes anticoagulados era alta, eles não suspenderam a anticoagulação nesses doentes, isso é muito importante. Desse modo, a gente não pode concluir que o isolamento do apêndice ele é superior ao fármaco com base nesse resultado. Mas a gente pode concluir de uma maneira muito consistente que a adoção da técnica, da estratégia de fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo em cirurgia, durante uma cirurgia cardíaca, ela tem um efeito protetor adicional àquele que se institui com o tratamento medicamentoso. Eu faço muita questão de colocar isso porque eu não vejo a oclusão do apêndice como uma terapia concorrente ao anticoagulante. Eu não acho que seja uma terapia concorrente. É muito importante que se tenha isso em mente, que são os dados da curva livre de eventos pela Kaplan-Meier. Não vejo dessa forma. A importância do apêndice está muito bem demonstrada. Muitos de vocês na prática clínica já viram cenas como essa, tenebrosas. Eu gosto muito de apresentar esse relato de caso porque é o único relato da demonstração factual de um AVC induzido por um deslocamento de trombo. Isso é uma citação de 2006, em que o ecocardiografista está fazendo um eco transesofágico e ele vê o trombo saindo do apêndice. Eu fiquei imaginando o desespero desse ecocardiografista. Esse paciente teve um AVC brutal, cerca de 1 hora, 2 horas depois dessa cena, porque ele automaticamente abortou o procedimento. E isso é uma cena que mostra a importância do apêndice como um determinante de um evento embólico. E assim, isso tem vários estudos que indicam que na fibrilação atrial não reumática, é muito importante que vocês entendam isso, não reumática, porque na fibrilação atrial reumática a importância do apêndice não é tão relevante como na não reumática. Porque no reumático, o reumático eu sempre digo que é uma categoria específica de pacientes. O trombo ele pode se localizar em outros locais relevantes que não apenas o apêndice. A importância do apêndice não é que não seja importante no reumático, mas é menos importante do que no não reumático. No não reumático, o apêndice acede dos trombos em cerca de 90% dos casos. Então, se você atira em 100, você vai estar acertando pelo menos em 90, de acordo com esses dados, né? Assim, isso é uma coisa que é bastante plausível. E o apêndice é importante por várias razões nesse aspecto, né? Durante o mecanismo da formação do trombo envolve lesões endoteliais, envolve uma estase causada por uma contratilidade atrial que não é efetiva no processo fibrilatório, é a chamada fibroelastose endocárdica que acomete na fibrilação atrial de longa duração. Isso é algo muito bem conhecido. E se você soma isso, uma anatomia complexa, veja esse caso de um paciente nosso, o Eduardo até chamou isso aqui, como é que você chamou, Eduardo, essa imagem do apêndice desse paciente que parecia um capacete de um soldado romano? Você que falou isso no grupo de WhatsApp quando eu coloquei isso? Então vocês imaginem o seguinte cenário, um paciente com fibrilação atrial, uma fibrilação atrial, com a atriomiopatia induzida pela própria fibrilação atrial, com as lesões endoteliais da fibrilação atrial, com a estase gerada pela fibrilação atrial e com anatomia como essa. Vejam a característica anatômica desse apêndice. É uma coisa assustadora. É difícil imaginar que um trombo não se forme dentro de um troço desses aí. É algo que é muito relevante. Então, esse conjunto de dados é que faz do apêndice uma estrutura crítica na determinação de formação de trombos e, consequentemente, de acidentes embólicos. Eu volto ao ponto de partida, eu não acho que a oclusão seja uma terapia concorrente. O fármaco anticoagulante é, de longe, o tratamento de primeira linha. Isso desde a época, nós sabemos disso, da varfarina. A varfarina, ela reduz em cerca de 65% a ocorrência de AVC, em 30% a mortalidade. Ela cumpriu o seu papel, continua ainda sendo uma rainha em algumas situações específicas, como no paciente reumático, como no paciente com prótese metálica. Os DOACs vieram, são mais de 70 mil pacientes estudados pelos DOACs. Dificilmente a gente vai ter estudos com dispositivos que cheguem a um número como esse de pacientes.
Entende? É muito difícil concorrer com números como esse e com a capilaridade da indústria farmacêutica também. Então, é muito difícil ter números que concorram com isso. De tal modo que o tratamento medicamentoso anticoagulante com DOACs hoje é tratamento de primeira linha. A gente não discute isso. Entretanto, o Eduardo colocou isso muito bem. Isso aqui são dados do Averro, na verdade, que é um estudo grande, né, que envolveu a pixabana comparando a aspirina, em que eu destaquei algo que a gente se atém pouco nos desenhos de estudo. Geralmente está no conteúdo suplementado dos trials, eles não colocam isso no corpo principal. É uma enumeração mais, digamos assim, detalhada dos itens de exclusão do estudo. Então vocês notem como um fármaco como esse, que foi estudado num estudo com mais de 5.000 pacientes, vejam os critérios de exclusão. Olha, nesse estudo foram excluídos pacientes com alto risco hemorrágico, pacientes que tinham uma contagem de plaqueta menor que 1.000, pacientes com um AVC com menos de 10 dias prévios, tendências hemorrágicas prévias, pacientes com consumo de álcool, pacientes com insuficiência hepática mais relevante, pacientes com insuficiência renal, clearance de creatinina inferior a 25. Então, o que fazer com esses pacientes, né? Essa é a questão, porque esse tipo de paciente eles foram excluídos e esses fazem parte do nosso dia a dia. Quantos de vocês não se defrontam com isso pelo menos uma vez por semana, quem trabalha em cardiologia, com doenças com um perfil em que você se sente inseguro para utilizar um anticoagulante porque não são contemplados nesses mega trials, né? Essa é a grande questão que se põe para discussão. De tal modo que essas situações desafiadoras, como o Eduardo bem colocou, assim, pacientes que têm intolerância medicamentosa, pacientes de alto risco hemorrágico, hemorragias não solucionáveis, ineficácia da anticoagulação, como no paciente que eu apresentei inicialmente, mesmo na vigência de um fármaco, o cara tem um AVC isquêmico, ou tem um trombo no apêndice atrial esquerdo na vigência de terapia anticoagulante, isso não é raro de se ver na prática clínica. Tem estudos que mostram até 10% de trombos em pacientes sob uso regular de DOAC, avaliados em ecocardiografia transesofágica. Segurança da anticoagulação indefinida, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, discrasia sanguínea, são situações que fazem parte do nosso dia a dia como clínicos. Doutor, um apontamento de advogado do diabo. Quando no consultório vocês sabem que é ineficácia do anticoagulante, que o paciente é não responsivo, ou quando ele está mentindo sobre adesão? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na frente. E isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Assim, porque nós deduzimos que o doente usa, né? Mas nós não sabemos se usa. Então isso é importante. Eu já tive pacientes no mundo real que o cara, por exemplo, a pixabana, que é 2 vezes por dia, ele tomava só uma para economizar dinheiro. Então isso você já deve ter se defrontado com essa situação de dia a dia. E isso é uma situação aqui, gente, por exemplo, da insuficiência renal. Os estudos que validaram os DOACs não contemplaram pacientes com grave insuficiência renal. A maior parte deles trabalhou com clearance até 30 ml. E a gente aqui abre uma faixa amarela entre 15 e 30 na própria diretriz europeia, e abaixo de 30 é uma zona vermelha, que ninguém sabe nada. O que é que você faz com o doente dialítico? Sabe, qual o melhor fármaco, qual a melhor estratégia de terapia de prevenção cardioembólica no doente dialítico? Não é verdade? Então, são cenários com os quais a gente se defronta no dia a dia, que são muito relevantes. E vem a questão que a Danise colocou, que é da aderência medicamentosa, né? Ou seja, esses pacientes que têm fibrilação atrial normalmente são polimedicados, é a questão da polifarmácia, que implica, quem usa medicamento, eu uso remédio de tireoide 1 vez por dia, eu já acho infernal aquele troço de manhã. Você acorda, será que eu tomei, não tomei e tal. E agora você imagina o cara tomar 20, 30 comprimidos por dia. Esses doentes são hipertensos, são diabéticos, esses doentes têm insuficiência cardíaca. Sabe, dentro disso você vai encaixar mais o anticoagulante. Está se discutindo muito a questão da polipílula agora, para tentar facilitar e melhorar a aderência medicamentosa, que é um problema muito grave. O Eduardo colocou isso muito bem, né? Assim, isso aqui eu acompanho esse cara, o Dr. Wayne, eu gosto muito das colocações dele no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? De um paciente que eu recomendei anticoagulação para fibrilação atrial paroxística,
e esse paciente ele se sentiu melhor com terapia natural, né? Ele abortou o tratamento anticoagulante e chegou lá com um acidente vascular cerebral isquêmico. São situações do dia a dia, e a gente entra na questão, essa questão da aderência, ela é muito séria, como o Eduardo colocou, assim, as taxas de não aderência, mesmo com todas as facilidades que o DOAC trazem, estão em faixa entre 20% e 30%, ou seja, 20% a 30% de não aderentes. Eu lembro, Denise, de um estudo que eu li, que eu fiz uma apresentação sobre não aderência no Congresso da SOCESP há uns anos atrás, de um estudo que foi capitaneado por enfermeiras na Suíça, onde